Pai do Senhor, meus irmãos, nós vamos falar agora a respeito de 5 tipos de fé nesse vídeo. Então, fica conosco, vamos falar de um assunto muito interessante, 5 tipos. Para você que se agrada desse tipo de conteúdo, que talvez está nos vendo pela primeira vez, se inscreve aqui embaixo no nosso canal, clica no sininho para receber as notificações, dá aquele like, comenta que tipo de assunto você quer que a gente trate aqui nos próximos vídeos, né? E quanto mais você der like, comentar, interagir conosco, mais o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai repassá-lo para mais pessoas no nome de Jesus. Então vamos lá. O texto bíblico mais conhecido a respeito da fé, que é a carta aos Hebreus, capítulo de número 11 e o versículo de número 1 somente, que diz assim a palavra de Deus: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Vamos lá falar a respeito da fé. A fé vem do original, do latim, a expressão é pistes, e significa firme opinião de algo que é verdade. Então a fé é isso, é uma firme opinião de algo que é verdade. Deus não nos manda acreditarmos, termos fé em nada que não seja verdade, em nada que Ele não tenha falado, em nada que Ele não tenha prometido, em nada que não seja possível para Ele. Então Hebreus 11:1, como lemos, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então é um firme fundamento, mesmo sem ver, eu creio e espero, vai acontecer, vai chegar. Eu não vejo nessa dimensão física, material, mas eu vejo pela fé, através da 4ª dimensão, a dimensão do espírito, a dimensão espiritual, porque o ser humano é um ser espiritual e nós nos conectamos pelo Espírito ao Espírito de Deus, a dimensão do sobrenatural de Deus, que é chamado de 4ª dimensão. Então, a expressão fé aparece no Novo Testamento 232 vezes. Só no capítulo 11 de Hebreus são 23 vezes a expressão fé, ou a palavra fé, de forma direta e uma de forma indireta. Em Tiago, na epístola de Tiago, nós encontramos a expressão fé 16 vezes. Em Gálatas, nós encontramos 19 vezes. Então, a Bíblia, no Novo Testamento, está recheada da expressão fé por 232 vezes. Agora vamos aos tipos de fé. O primeiro tipo de fé que nós podemos falar, nós encontramos na epístola de Tiago, no capítulo de número 2 e no versículo de número 19. Tiago capítulo 2 e versículo 19, diz assim a palavra de Deus, para que você possa entender o que é a fé natural. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Então isso é a fé natural, é a pessoa crer que existe um Deus. Essa fé não precisa ser especificamente no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pode ser a fé em um objetivo, fé em si mesmo, como ensinam muitos livros, muitos coaches, nos dias atuais, para você acreditar em você, no seu potencial, e você acaba tendo uma fé natural na sua própria pessoa, uma fé em Deus, uma fé em algo, uma fé, seja lá no que for. É uma fé natural. Para sair de casa você tem que ter fé, senão você não sairia nem da sua casa para ir ao trabalho, para ir ao mercado. Então essa é a fé natural que todo mundo tem. Agora existe o segundo tipo de fé que eu quero abordar aqui nesse vídeo, que é a fé salvífica, ou a fé
salvadora. Esta fé, ela é recebida quando nós ouvimos a palavra de Deus, conforme nós encontramos isto em Romanos, no capítulo de número 10, mais especificamente, está escrito o seguinte: Romanos capítulo 10, versículo de número 17, diz-nos o seguinte a respeito da fé salvadora, a fé salvífica, de sorte que a fé é pelo ouvir, ou vem, em algumas traduções, pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando a pessoa ouve a palavra, a fé é gerada e a pessoa passa a ser salva em Jesus. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Nós encontramos, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículos 30 e 31, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículos 30 e 31, um acontecimento bastante conhecido do apóstolo Paulo e Silas, quando foram presos por expulsarem um espírito de adivinhação, e ali, quando eles estavam no cárcere, que eles perto da meia-noite oraram e cantaram um hino de louvor a Deus, os outros presos escutaram, de repente veio um terremoto, um grande terremoto, os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todas. Quando o carcereiro acordou, que viu aquilo, ficou desesperado, porque iria prestar conta aos seus superiores, certamente perderia talvez até a sua vida, mas quando ele tenta se matar, ele pega uma faca e tenta tirar a sua própria vida, Paulo aparece e diz: não te faça nenhum mal, que todos estamos aqui. Então a Bíblia diz que ele se prostrou diante de Paulo e Silas, mediante tudo aquilo que ele viu acontecer, aquele terremoto, as prisões de todos sendo abertas, e ele reconheceu a Jesus. Paulo com certeza pregou, falou-lhe a respeito de Cristo, e ele disse: o que é necessário para que eu possa me salvar? E Paulo diz para ele no versículo 31, capítulo 16 de Atos: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então essa é a fé salvadora, salvífica. E você vai ver no versículo 32, e lhes pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. 33, e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, tanto o carcereiro como toda a sua família, depois de ouvirem a palavra, receberam essa fé salvadora, salvífica, e foram batizados para a glória de Deus. Então essa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e é claro que é uma fé acompanhada de obediência à palavra do Senhor. A terceira, ou o terceiro tipo de fé que eu quero falar, é a fé ativa. O que é a fé ativa? É uma fé duradoura, é uma fé permanente, que nós podemos encontrá-la na segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, por exemplo, no capítulo de número 4 e no versículo de número 13, que diz assim, 13, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Então, é o Espírito de Deus que nos traz a fé, e essa é uma fé duradoura, permanente. Vem as batalhas, as dificuldades, mas a gente permanece. O quarto tipo de fé é a fé como dom. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9. E para encerrar, o quinto tipo de fé é a fé sobrenatural. Nós podemos ver essa fé sobrenatural, por exemplo, em Mateus capítulo 21, versículos 18 ao 22,
Quando Jesus estava com fome, chegou perto de uma figueira. A Bíblia diz que não era o período da figueira dar figos, dar os seus frutos, e Jesus amaldiçoou aquela figueira e disse que ninguém mais coma fruto de ti. E no outro dia eles passaram por ali novamente, Jesus com seus discípulos, e Pedro com os demais observaram que aquela figueira estava seca. Isso é a fé sobrenatural, também nós vemos isso. O centurião de Cafarnaum chegou para Jesus falando do seu servo que estava muito perturbado, e Jesus disse: eu vou lá na tua casa e vou lhe dar saúde. Ele disse: não, Senhor, não sou digno de que entreis debaixo do meu telhado, diga somente uma palavra e meu criado será curado. Jesus disse: na verdade eu não encontrei assim tanta fé nem em Israel, conforme tu falaste, conforme tu crê, assim seja feito. E quando ele foi chegando em casa, logo seus servos vieram o informar que o seu outro servo havia sido curado. Ele perguntou o horário e o disseram, e bateu justamente com o horário que Jesus havia dito: vai, seja feito conforme a tua fé. Isso é a fé sobrenatural. Qual a fé que você tem? Através de ouvir a palavra de Deus, que você possa ter a fé salvífica na sua vida, a fé ativa, duradoura, o dom da fé, em 1 Coríntios 12, 9, e também a fé sobrenatural, para que através dela você possa receber milagres do Senhor e que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida.